Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que buscaremos estudar mais uma parábola de Jesus. E vamos lá então, a parábola do administrador infiel. Disse Jesus aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como esbanjador dos seus bens. Chamou-o e perguntou-lhe: que é isso que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, pois já não podes mais ser meu administrador. Disse o administrador consigo: que hei de fazer, já que meu amo me tira a administração? Não tenho forças para cavar, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for despedido do meu emprego, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu amo, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu amo? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Disse-lhe então: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E o amo louvou o administrador iníquo por haver procedido sabiamente, porque os filhos deste mundo são mais sábios para com a sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis a 2 senhores, por que ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de unir-se a um e desprezar ao outro? Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quem nos trouxe essa parábola, nos ensinando esse ensinamento de Jesus, foi Lucas, que nos trouxe no capítulo 16, do versículo 1 ao 13. Então vamos ver o que o Cair Bar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, fala-nos sobre essa parábola. Bastante intrigante, né? Então vamos ver a análise. O sentido oculto desta parábola visa a estas duas qualidades pelas quais se reconhece a bondade ou a maldade do homem: fidelidade e infidelidade. Então, é ressaltado aqui o ponto da fidelidade ou o oposto, a infidelidade. Então, visa estas duas qualidades pelas quais se reconhece a bondade ou a maldade, né? Fidelidade é a constância, a firmeza e a lealdade com que agimos em todos os momentos da vida, na abastança como na pobreza, nas eminências dos palácios, como na humildade das choupanas, na saúde, como na enfermidade, e até nos umbrais da morte, como no apogeu da vida. Perfeito isso que o Cair Bar nos traz. Por quê?
Se temos firmeza, se temos lealdade, ela se faz presente em todos os momentos das nossas vidas. Quer estejamos numa fase de dificuldades financeiras, quer estejamos numa situação difícil da falta de recursos. Aquele que é leal, aquele que é firme nos seus propósitos, nas suas convicções, na sua dignidade, ele não vai se transformar num ladrão porque está passando dificuldade. Porque se ele se transformar num ladrão porque está passando dificuldade, é porque ele traz essa dificuldade, só não praticava quando lhe sobrava. Na falta, ele vai suprir essa falta com que pertence a outro, né? Então, é perfeito isso. Tanto na beira da morte, nos umbrais da morte, que muitas vezes a pessoa melhora com medo do que vai encontrar, né? Mas realmente aquele que é firme nos bons propósitos é tanto no auge da sua juventude, quanto lá quando se aproxima da morte, né? Tanto se nasce em ambiente faustoso, como se nasce ali numa penúria, porque isso é uma questão de dignidade, né? Muito interessante. O apóstolo Paulo, demonstrando sua lealdade, sua constância, sua fidelidade, sua firmeza de caráter, dizia: quem me separará do amor de Cristo? A fidelidade isso disse Paulo, né? Quem me separará do amor do Cristo? Né? A fidelidade é a pedra de toque com que se prova o grau do caráter do homem. É fiel nos seus deveres? Tem forçosamente todas as qualidades exigidas ao homem de caráter? Que seriam reconhecimento, gratidão, indulgência, caridade, amor, porque a verdadeira fidelidade não se manifesta com exceções ou preferências. Aquele que caminha para se aperfeiçoar em tudo, obedece à sentença de Jesus: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Pelo que se conclui, expondo a parábola, Jesus teve por fim exortar seus discípulos a se aplicarem nesta virtude, porque se chama fidelidade, para que pudessem um dia representá-la condignamente, tal como se manifesta nos céus. Como tudo na natureza e como tudo que se faz mister para a perfeição, quer no plano físico ou na esfera intelectual e moral, a fidelidade vai se engrandecendo em nós à proporção que nela nos aperfeiçoamos. Não a adquirimos de uma só vez, em sua plenitude, mas paulatinamente, gradativamente. E aquele que já possui em certo grau, como o administrador infiel da parábola, faz jus à benevolência divina. Pelo estudo analítico da parábola, vemos que o administrador foi acusado por alguém ou por outra, foi denunciado como esbanjador dos bens de seu patrão. Pelo que este resolveu chamá-lo à ordem, perguntou-lhe: o que quer dizer esta denúncia que tive de ti? Dá conta da tua administração, pois desta forma não podes mais ser meu empregado. Pela prestação de contas, verificou-se não ter havido esbanjamento, mas sim facilidade em negócios, que prejudicaram o patrão. O prejuízo constava de vendas feitas sem dinheiro e sem documentos. Como na época, né? Sem cados de azeite e sem coros de trigo. Tanto assim que,
Legalizadas as contas, com as letras correspondentes ao valor de 50 cados de azeite e 80 coros de trigo, o amo louvou o administrador iníquo por haver procedido sabiamente e salientando a seus discípulos a boa tática comercial do empregado, que não só garantia a empresa que lhe fora confiada, mas também constituía um bom meio de granjear amigos, disse-lhes: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. É o mesmo que dizer: auxiliai com as vossas sobras os que têm necessidade, lhes imputando o mal que fazem, mas antes, ao que deve 100 cados de mal, mandai-o escrever só 50, e ao que deve 100 coros de erros, mandai-os escrever 80. Mas observai-os que precisam trabalhar para resgatar esta dívida. Fazei como fez o administrador infiel, assim chamado pelos seus acusadores, mas que na verdade procedeu sabiamente, porque quem é fiel no pouco, também é fiel no mundo. E quem é injusto no pouco, também é injusto no mundo, no muito. Isso é uma grande verdade, porque aquele que consegue ser fiel, ele é fiel tanto tendo muito, como tendo pouco. O infiel, ele é infiel nas mínimas coisas. Ele se apropria das mínimas coisas, mas se ele estivesse numa abundância, ele se apropriaria do mundo, do muito, aliás, não é? Porque a fidelidade, ela independe do meio em que estejamos, como já foi dito, quer no ambiente de muitas facilidades, né? Como no ambiente em que se falta tudo. O fiel é fiel, aquele que não age fora da lei do bem, né? Não agirá em qualquer circunstância que esteja. Se nos sentirmos tentados a fazer determinadas coisas no meio em que vivemos, muitas vezes hostil, difícil, é porque ainda não conquistamos o caráter, né? Ainda não temos um caráter, ainda não temos ali aquela fidelidade, aquela firmeza no bem. Isso não me convém, não farei. Né? Porque me é lícito, mas não devo fazer. Né? Se não fostes fiéis nas riquezas injustas, continua Cairbar, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? As riquezas da iniquidade são os bens materiais. Então, nós temos que compreender as palavras, os ensinamentos de Jesus. As riquezas da iniquidade são os bens materiais dos quais não somos mais que depositários. São riquezas injustas e não são nossas, porque não prevalecem para outra vida. O que é nosso são os bens incorruptíveis, dos quais Jesus falou também a seus discípulos para que os buscassem de preferência, porque os vermes não os estragam, a ferrugem não os consome, os ladrões não os alcançam, nem a morte os subtrai. Então, o que fica muito claro que, quando nós temos ali uma abundância, temos que encarar sempre como um empréstimo. Por quê? Somos todos filhos de Deus. Todos temos as oportunidades quando retornamos ao campo da carne. Não tem o menor sentido nós compreendermos, eu tenho muito porque eu sou inteligente.
Então eu apliquei a minha inteligência e tenho esse retorno tão positivo. Ou eu tenho muito porque eu trabalho de sol a sol. Muitos trabalham de sol a sol. Muitos são inteligentes, mas as circunstâncias não favorecem para que consigam fazer com que aquilo se avolume, aqueles recursos se avolumem, porque fazem parte das provas, dos desafios que esse espírito pediu, por um desejo de se testar nessa condição, né? Desenvolvendo ali a humildade, a paciência, o lidar com as decepções, quando teria tanta capacidade e as coisas não caminham. Então, o espírito pode pedir desafios. Da mesma forma, ele pode necessitar desses desafios. Então, mesmo sendo muito inteligente, mesmo sendo muito laborioso, né, determinadas travas ele encontrará no caminho que lhe impossibilitarão de ter o resultado que ele poderia pela sua capacidade. E outros, né, com nem tanta inteligência assim, as portas vão se abrindo, né? Porque tudo faz parte de uma programação, de uma necessidade, de testes pelos quais temos que passar. O importante é compreendermos que, seja como for, nós somos depositários, ou seja, aquilo que nós temos nos é emprestado momentaneamente, para que tenhamos as condições de dar conta ali da nossa encarnação. Se não fosse um empréstimo, seria nosso. Se fosse nosso, nós carregaríamos. Se fosse nosso, determinadas coisas da vida não levariam de roldão, como nós vemos ruir tantas fortunas de roldão, né? E sem que seja ali por imprevidência, porque se fosse por imprevidência, por esbanjos, aí seria uma consequência das atitudes tomadas, né? Mas nós sabemos, a gente vê ruir fortunas, com toda a providência por parte daquele que detém aquela fortuna. É a prova que chega, é a situação que chega. Né, temos aprender a não ter a revolta, né? Aprender, o espírito pode pedir esse tipo de prova para testar a sua resignação, para testar a sua humildade, para testar a sua capacidade de resiliência, para testar a sua fé no sentido de não se afastar de Deus, sentindo-se injustiçado. Então, quantas pessoas que não veem as coisas ruir porque acreditam num sócio, não tomam os cuidados devidos, de repente aquilo já não tem mais solução, não é? Então, são as situações que nos chegam para cada um com as suas razões, mas é muito importante isso. Aquele que é fiel no muito, no pouco, também é no muito, né? Não adianta pensarmos, se eu tivesse, se eu tivesse. Não, se você não faz nada com o pouco que você tem, é porque você não faria também com o muito que você tem. Não é? Os discípulos, como têm obrigação de fazer todos os que querem ser discípulos de Jesus, deveriam servir somente a Deus, que é o amo, não se escravizando a qualquer inconsciente, endinheirado ou pseudo-sábio que lhe queira dominar a consciência. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Conclui-se de tudo que acabamos de ver que o título de infiel dado ao administrador foi mal aplicado, torcendo por completo o sentido que Jesus deu à mesma parábola. A palavra divina, pelo ser, falha quando
de humana interpretação. Faz-se mister recorrermos às entidades superiores do espaço para que lhe compreendamos sempre o sentido em espírito e verdade. Aqui é muito interessante porque nós temos que entender, vamos voltar no tempo, lá nos tempos da Galileia, né? Jesus ali desenvolvendo a sua tarefa divina, encarnado entre nós, né? E ele ia falando, ele não perdia uma oportunidade de falar, porque ele queria preparar não só aquela turba, aquela multidão que o procurava, como também continuava falando quando estava no privado, digamos ali, muitas vezes na casa de Pedro, em Cafarnaum, outras vezes hospedado em Betânia, por exemplo, na casa de Lázaro, e Maria e Marta, as duas irmãs de Lázaro, e outras casas em que ele ia, como nós sabemos pelos relatos, e ali então ele tinha a possibilidade de, falando para aqueles que o compreendiam mais, falar de uma forma mais aberta, já não mais em parábolas, como ele falava para as multidões, né? E então, vamos entender, ele ia falando, e havia aqueles que iam escrevendo, aqueles poucos letrados da época, né? Chamados os copistas, os escribas, que inclusive falavam grego, escreviam em grego, né? Além do aramaico, que era o idioma vigente ali na região, o hebraico, né? Então, porque havia os dialetos, né? E então vamos pensar, Jesus ia falando e ia escrevendo. Por muito tempo, os 4 evangelistas que escreveram os evangelhos, eles escreveram ali, né? Na sequência que eles foram dando. Quem foi muito tempo depois que se colocou um título, versículos. Não vamos imaginar que lá atrás havia um título com os versículos, né? Tudo dividido. Não. Era tudo uma sequência que depois foi organizada, colocando títulos e versículos, né? Então, foi colocado Parábola do Administrador Infiel, que foi um título não tão apropriado pelo que nós vimos, né? O importante, então, para nós, é ficar a lição profunda que essa parábola nos traz. Aquele que se apropria de uma moeda, quando ele estiver diante do muito, ele vai se apropriar. Pensemos, né? Aquele que prejudica alguns dentro do seu meio, não se importando com as lágrimas que ele faz derrubar, não se importando com quem ele está machucando, ferindo, né? Quando ele estiver numa posição que abranja um número maior, ele vai alcançar a esses tantos. Então vamos trazendo isso para a nossa compreensão e entendendo que é nas pequenas coisas que nós temos que ir nos cuidando e trabalhando muito as nossas tendências, os nossos arrastamentos, porque muitas vezes temos uma vida confortável. Por isso que não temos necessidade de subtrair algo de alguém. Mas isso denota que nós não temos esse arrastamento? Ou amanhã, quando nos surgir algo muito tentador, nós nos deixaremos levar, nos esquecendo da dignidade, né? Então estejamos atentos a esses apontamentos tão importantes de Jesus. O Natal mal se foi, mas ele deve continuar no nosso coração, porque Natal é permitir que Jesus encontre um espaço no nosso coração, assim como ele encontrou um espaço ali junto daqueles animais, naquela estrebaria,
naquela manjedoura, que ele possa encontrar então um berço no nosso coração, para que aos poucos ele vá tomando mais, nós permitamos que ele tome mais espaço, até que um dia transbordará o amor do nosso coração e de cada coração. Nesses tempos, estaremos vivendo tempos muito melhores, porque o joio que tem crescido ao máximo, porque Jesus fala, né? Já estudamos essa parábola, quando veio ali, os agricultores vieram, mas o trigo está cheio de joio, nós pusemos boas sementes, arrancamos o joio? Não, não arranquem, deixai-o crescer junto. Então, vivemos tempos em que o mal ou o joio tem que crescer ao máximo para que possa ser eliminado, para que possa ser arrancado, né? Porque Jesus fala: deixai-o crescer, depois arrancai-o e jogai-o na fornalha, né? Que é justamente esse momento que vivemos de separação do joio do trigo. O mal está crescendo muito, por crescer muito, está levando muitos a um estado de repensar, né? E se temos o olhar muito focado para o mal, e se o mal está crescendo muito, é porque não estamos percebendo que, em paralelo, o bem se faz cada vez maior. Então, não tenhamos dúvida que chegaremos a um resultado positivo, porque é da vontade de Deus, é da vontade do governador da terra, do nosso mestre, do nosso pastor, Senhor Jesus Cristo. Que fiquemos em paz, com Jesus no coração.